Temos agora em tela governador do Rio de Janeiro, Brunitão. Obrigada pelas informações. Eu te interrompo para ouvirmos o governador do Rio, Cláudio Castro. Que cada dia vem... Acabou de falhar aqui o áudio, nós estamos com a nossa conexão no local do momento desta coletiva de imprensa. Você observa aí representantes da Segurança Pública do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro também. Estamos com a imagem ao vivo. Ocorreu aqui temporariamente um descompasso em algo do áudio. Alguns membros do governo federal... Voltamos aqui. Eles estão reunidos agora para entender Voltamos a ouvir. as estratégias dele. E eu estou esperando algum contato que finalize a ideia deles de virem ao Rio de Janeiro ainda no dia de hoje. Não sei quem viria e nem que horas que essa pessoa viria, mas deixando claro que de ontem, de hoje, eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Nós estamos aqui acompanhando o governador do Rio de Janeiro. Por vezes nós conseguimos ouvir, tem havido ali uma oscilação, e aí explico aqui a vocês também que existe uma quantidade gigantesca à criminalidade de integrantes da imprensa. Os outros Vamos que ouvir querem mais um fazer pouco. confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos, nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. A população quer, na vida como ela é, a vida que acontece nas nossas ruas, nas nossas casas, na caminhada para o trabalho, na ida das nossas crianças para a escola, na ida e volta para o trabalho, a segurança pública que os nossos cidadãos querem. E eu falo aqui hoje pelos 16 milhões e meio do Rio de Janeiro, mas falo com certeza aqui pelos mais de 200 milhões de brasileiros, não só os cariocas e fluminenses. Por isso, não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houveram. Fiquei feliz nessa reunião com os governadores, ao entender que todos eles percebem a importância de resolver o Rio de Janeiro, de como as situações, sobretudo de algumas ações judiciais, fizeram o Rio ser esse grande bunker de lideranças hoje. E os governadores percebem. Seguimos aqui juntos, ao vivo, na CNN Brasil, neste Breaking News, o governador Cláudio Castro, que fala, a gente está vivendo aqui o desafio, além de digerir as informações, o desafio de conseguir ouvi-lo. Ele acabou de dizer que as decisões judiciais fizeram o Rio de Janeiro se tornar um bunker. Então, nós temos uma crítica feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro ao sistema judicial brasileiro. Cláudio Castro novamente faz uma crítica a quem faz a polarização política. Lembrando que na primeira fala pública ontem, o próprio Cláudio Castro citou o PSOL, citou leis, citou movimentos contrários àqueles que eles defendem. Então, ele citou política e, ao mesmo tempo, criticou quem cita a política. Então, tem havido um momento de muita sensibilidade nas últimas horas e de muita atenção dedicada a essa operação no Rio de Janeiro. O governador que disse que a operação foi toda independente do Rio de Janeiro, sem o envolvimento do governo federal, e falou agora há pouco que está esperando um contato do governo federal, que ele sabe que em algum momento alguém deve chegar, mas ele não sabe quem é este alguém, tampouco em qual horário. Esse representante, se vai ser um ministro, se vai ser uma ministra. Falou também, ou ajuda a somar no Rio de Janeiro, ou suma, usou essas palavras.
ou suma daqui ou venha somar, porque o cidadão carioca quer quem está somando neste momento todo de enfrentamento ao crime organizado e não apenas de fazer polarização. Leandro, a gente está escutando aqui, ou tentando ouvir o governador do Rio de Janeiro. Já a gente volta aqui com mais as imagens, a gente continua acompanhando com o áudio. A gente está falando então de um governador que traz um olhar crítico em relação às decisões da Justiça. Ele fez a crítica, inclusive, a decisão das favelas, né, que foi feita também no Supremo Tribunal Federal, dizendo ele que isso dificultou então o enfrentamento ao crime organizado no estado do Rio. A dificuldade de enfrentar o crime organizado não é só essa, né? A polícia tem dificuldade de investigar, porque não tem policial suficiente para investigar. Perdão, Leandro. Voltou? Sobretudo brasileiro. Voltou o áudio. Da criminalidade. Vamos então aqui acompanhar. Queria repetir que estados ou cidades que não sofrem hoje com problema de segurança pública sofrerão em breve. Aquele que não entender que esse é o maior problema do Brasil hoje, terá que, em muito pouco tempo, refazer a sua fala e pedir perdão à sociedade. E, por isso, o Rio de Janeiro sai na frente, mas não na perspectiva de fazer sozinho, mas na perspectiva de entender o seu papel, entender que o epicentro desse problema que assola o Brasil é o Rio de Janeiro e que nós não nos furtaremos de fazer a nossa parte. Repito, mostramos ontem um duro golpe na criminalidade e temos condições de vencer batalhas. Temos condições de fazer o nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecermos que essa guerra não será vencida sozinhos. Todos os meus secretários estão determinantemente proibidos de dar nenhuma declaração que não seja pró-segurança pública e pró esse problema. Não bateremos boca com ninguém. Espero que todas as autoridades entendam que esse é o momento de união. É um momento onde temos uma grande oportunidade. E sinceramente, nós que temos compromisso público, esperamos que essa oportunidade não vire um campo de batalha e não vire politicagem. Daqui a pouco terá uma coletiva de imprensa de balanço na cidade da polícia, onde todo o armamento apreendido estará lá exposto para que as senhoras e os senhores possam fazer as suas imagens, as suas reportagens e que a população possa, com toda a transparência do mundo, saber tudo o que aconteceu. Repito, o Rio de Janeiro não tem medo nenhum de fiscalização, de responder ou de falar o que aconteceu. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento do Ministério Público. Temos muito falar o que aconteceu. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem e de que, caso alguém erre, também ficar à disposição da lei. Qualquer um que tenha saído dos ditames da lei tem a lei como seu grande guarda-chuva e arcabouço. No mais é isso, agradecer às nossas polícias e, como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais, e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Eu já determinei que essas famílias sejam completamente amparadas e protegidas pelo Estado, para que a gente possa valorizar a nobre ação de pagar com a própria vida pela defesa do bem comum, pela defesa da justiça
pela defesa do Estado Democrático de Direito e pela liberdade dos nossos irmãos cariocas e fluminenses. Obrigado, governador. Então, nós vamos agora... Governador do Estado do Rio de Janeiro acaba de falar com a imprensa. Então, o que diz o governador? Indiretamente, ele disse que todos que morreram, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro trabalha com o número de 132. O governador não atualizou esses dados agora ainda, tá? Havia uma expectativa, né? Nós estávamos aqui esperando que isso ocorresse. Ele falou que vai ocorrer uma nova... O governador voltou a falar. Eu conversei aqui agora com o governador, falei um pouco com o Tarcísio, falei com o Caiado, falei com o Jorginho Melo, falei com o Eduardo Leite. Acabei de receber mensagem também aqui do governador Ibanez, realmente todos muito imbuídos. Recebi ligação de manhã do Helder Barbalho, de diversos governadores se solidarizando, parabenizando e reconhecendo a coragem do Rio de Janeiro de dar esse pontapé inicial da solução desse problema, no combate dessa guerra. E eu agradeço demais os meus colegas governadores. E, com certeza, a ajuda que eles propõem será bem-vinda, todavia, será técnica. Não há politicagem em mandar, simplesmente sai mandando policial para cá, para tá. Não será assim. Caso a gente entenda que precisa de ajuda, elas serão definidas pelos secretários de Segurança Pública de forma técnica, ordeira e baseada na necessidade, e não simplesmente na vontade de encher isso aqui de polícia, que não é isso definitivamente o que a gente precisa. Próxima pergunta, repórter Clara Nery, da TV Banco. Estamos no momento em que os nossos colegas da imprensa estão fazendo questionamentos. Vamos ver se a gente consegue ouvir a pergunta. Colocar os moradores na praça, para cá sendo contabilizado, e também em relação ao apoio do governo federal, se em relação às outras operações anteriores, foi pedido em ofício apoio também da PF e da PF. Olha, eu tenho que até fazer uma justiça aqui, sobretudo para a PF, e eu vou nominar o meu elogio ao novo superintendente do Rio, o Galvão. Ele, desde que entrou, sobretudo a Civil, tem feito um grande trabalho. Assim, a vontade da PF é muito grande de colaborar conosco. Então, já fiz reclamações no passado sobre a PF, realmente, e elogio mesmo, desde a entrada do Fábio Galvão, eles têm uma busca incessante conosco por integração. Fizeram duas ações excepcionais, uma estourando uma fábrica de fuzis em São Paulo e a outra uma de bloqueio de bens de criminosos, que a nossa Polícia Civil também participou, mas o diálogo com a Polícia Militar. A questão da PRF e da Força Nacional, um pouco menos, mas também abertos ao diálogo. Sei que temos já 200 homens da Força Nacional aqui. Na época, desde o então ministro Flávio Dino ainda, foi solicitado que esses 200 homens focassem nas estradas federais, sobretudo para combater o roubo de carga, e eles estão lá até hoje. A gente não tem muito como fazer balanço da efetividade, mas toda ajuda ela é válida e a gente agradece. Então, na questão da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, para essa operação não era uma investigação que eles estavam. Eu deixei claro que naquelas operações a nossa ideia era o blindado, e eu vou explicar o porquê. O blindado da Marinha, ele tem capacidade de passar por cima das barricadas. E aquilo era fundamental para que o policial, entrando na operação, não fosse alvo de uma situação privilegiada dos traficantes. Por isso que os blindados foram pedidos. Não é a nossa vontade de usar blindado, ou como eles querem usar blindado, não. Isso é pensado em técnica, é pensado em estratégia, e nós somos proibidos de comprar esse tipo de blindado, porque eles são exclusivos de forças nacionais. Por isso que nós não temos esses blindados. Então, deixar claro essa fala. A questão de utilização, de terem que ser servidores dele utilizados, fez o que a gente
falasse o seguinte: não vamos ficar chorando, não ajudaram, não ajudaram. Se não dá para contar com apoio, a gente foi e fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso e a gente não fica aqui chorando, a gente fica trabalhando. Eu só citei essa questão porque eu fui perguntado por vocês ontem, quem estava aqui, mas em momento nenhum vocês veem declarações nossas reclamando ou chorando. Se dá para ajudar, ajuda. Se não dá, a gente vai tocar a vida. Próxima pergunta agora para o repórter. Governador. Pode, por gentileza, respeitar a ordem dos jornalistas credenciados? Obrigado. Primeiramente, eu sei que o senhor já anunciou que o balanço vai ser feito em seguida lá na cidade da polícia, que esses números estão sendo contabilizados, mas com base nos números de ontem e nos corpos que foram encontrados hoje, eu queria saber se o governo do estado já consegue dizer que todos os mortos, além dos 4 policiais, tinham envolvimento com crime, se já é possível afirmar isso com certeza, e para além disso, como é que o senhor avalia Acabamos de... Nós perdemos o áudio, agora recuperamos. A gente vai daqui, hein? Contando com a colaboração dos nossos sinais, internet, para podermos ouvir o governador do Rio de Janeiro, que disse que a operação foi um sucesso, que as únicas vítimas foram os 4 policiais. Desculpa, a primeira pergunta foi... se o governo já tem certeza... Vamos lá. Como é que funciona a coisa? Obrigado. Como é que funciona aqui, até porque a gente tem um respeito... 11h15. Vou então pegar aqui, já que nós acabamos de perder o áudio, reiterar uma questão que é importante, que diz respeito à tecnicidade. Novamente, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que os blindados da Marinha, especificamente, seriam muito importantes para a operação no Rio de Janeiro. E que se eles não podem contar com a ajuda do governo federal, eles vão se virar sozinhos. Neste rito, para que qualquer estado utilize uma ferramenta de trabalho que diga respeito à esfera federal, que venha da base militarizada do governo federal, ou da Marinha, do Exército, tudo isso tem de 100% ser feito por meio de uma regra, que é quando é instaurada uma GLO, que é uma garantia da lei e da ordem. Quando você tem a colocação de uma GLO na praça, então você tem a autorização para o governo federal entrar em cena e colaborar. O governador do Rio de Janeiro é enfático ao dizer que seriam importantes esses blindados, porém, eles não puderam ser utilizados. O governo federal, por meio de Lewandowski, ministro da Justiça, já disse nas últimas horas: não fomos consultados, não recebemos solicitação e fez aquilo que é de rito, que é explicar. Para ser utilizado, você tem de ter uma GLO, tem de ter uma assinatura da GLO. Tanto que o governador, assim que ele fez essa resposta sobre os blindados, alguém da imprensa falou: o senhor pediu GLO? Ele disse: não. Então, na tecnicidade, não ocorreu o pedido de GLO e essa seria a explicação para não ter, a explicação não só para o Rio de Janeiro, mas para qualquer lugar do Brasil, a exemplo da enchente no Rio Grande do Sul, que não ocorreu o pedido de GLO por parte de Eduardo Leite, governador do estado, por isso que parte do Exército e que recebeu muita reclamação dos moradores do Rio Grande do Sul ao verem integrantes do Exército, entre aspas, parados. Que é porque se não existe uma GLO, o Exército não pode entrar em ação para fazer a defesa. Ponto. Vamos ouvir aqui mais um pouco da fala do governador do Rio. Ele, com certeza, é residual e irrisório. E ele será, ainda que se tenha alguma pessoa que, por um acaso, possa ter acontecido uma situação, será absurdamente extraordinário e nós corrigiremos assim que o dado oficial chegar. Então, esse é o dado real agora e o critério que nós garantimos hoje, nós falamos com tranquilidade que são criminosos, porque... no planejamento da operação, muito bem feito, inclusive, estava áreas edificadas para que aquela população não sofresse. Isso fez parte do governo federal. Eu já falei ontem, eu não... Vai ser agora num segundo momento. Eu estou esperando essa conversa hoje com o governo federal. Isso aqui, gente, não é o PP2.
A UPP, você pergunta aos prefeitos de Angra, de Búzios, de Resende, de Campos, de Macaé, o que é dela? O governo do Rio de Janeiro não faz acordo para ter índice bom. Nós queremos resolver o problema. A agenda aqui não é política, não é eleitoral. A agenda aqui é de solução de um problema que afeta milhões de cariocas e fluminenses hoje. E por isso nós não vamos entrar em politicagem aqui. Nós tratamos... 11h19. Deixa eu trazer aqui... Essa é a máxima e a tônica do governo do Estado do Rio de Janeiro sobre a liderança do governador Cláudio Castro. Próxima pergunta, repórter Rafaela Gama, do jornal O Globo. Bom dia. Bom dia, governador, tudo bem? Eu queria saber se nesse encontro com os governadores, que o senhor teve agora de manhã, vocês trataram da PEC da segurança, que é um assunto que eu sei que os senhores já se manifestaram contra no passado, se teve alguma mudança em relação a isso. E sobre o governo, sobre o seu encontro com o governo federal, como que ficou essa tratativa depois? Está previsto mais um encontro no futuro? Obrigada. Não foi tratado sobre a PEC, ninguém falou de PEC. O assunto foi 100% do Rio de Janeiro. E o problema das lideranças criminosas deles, que estão aqui no Estado, então não teve essa conversa. E ontem a única tratativa minha com o ministro Rui Costa foi a questão das transferências para os presídios federais. Qualquer coisa diferente disso, nós estamos esperando uma sinalização deles hoje. Já sinalizaram que virão, mas ainda não sinalizaram quem virá e nem que horas que será isso. A próxima pergunta com a repórter Rafaela Cascardo, da CNN. Bom dia, Rafaela. Bom dia, governador. Rafaela Cascardo, da CNN. Estamos ao vivo na programação. O senhor já conversou com alguns governadores, né? Hoje a minha pergunta é se houve de ontem para hoje algum contato do senhor com o governo federal, até levando em consideração também a repercussão da sua fala de ontem, foi vista como uma crítica ao governo federal. Então, se houve alguma conversa de ontem para hoje com o governo federal, se alguma possibilidade foi levantada nessa conversa, caso tenha acontecido, para daqui para frente, né? O que pode ser feito daqui para frente, se o senhor fez algum novo pedido, enfim, isso aconteceu? Se não, por quê? O senhor pretende que aconteça? Na verdade, falamos ontem, rapidamente, o ministro Rui Costa me ligou perguntando nada, porque eu ainda ia me reunir no fim do dia, como eu fiz com a nossa cúpula de segurança. Depois dali, liguei de volta, aí fui eu que liguei para o ministro Rui Costa, solicitando as vagas nos presídios federais, e à noite o gabinete do ministro Lewandowski fez contato com o meu gabinete, dizendo que ele tinha interesse de vir hoje aqui no Rio de Janeiro e que teria uma reunião de manhã com o presidente e que depois ele diria a hora que viria aqui. Nós estamos esperando esse contato ainda deles. Provavelmente devem estar em reunião ainda, para não terem ligado, totalmente natural. Para você que está conosco agora ao vivo aqui na CNN Brasil, o governo federal, o governo estadual continua tratando de 64 mortos. Informação oficial, 64 mortos, governo do estado. Porém, uma apuração da nossa âncora Tainá Falcão, com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, nos traz o número de 132 mortos na operação das últimas horas. Vamos ouvir aqui mais um trecho de Cláudio Castro. Eu não tenho nenhuma condição, nem pretendo dizer ao governo federal qual é o instrumento que ele vai utilizar para ajudar. Eu acho que isso é um problema deles. Por isso, o senhor pediu o GLO, eu discordo de todos aqueles que falam que eu deveria ter pedido o GLO. Da mesma forma que eles não têm a ver da maneira que eu ajudo. A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir, se o instrumento deles é GLO ou não é, isso é um problema do governo federal. Eu não tenho condição de dizer para ele um instrumento jurídico que ele vai usar para me ajudar. Então, diferente até do que foi dito, o governador nunca pediu uma GLO. Não cabe ao governador algum pedir GLO.
O governador tem que pedir ajuda, tem que pedir gente, tem que pedir infraestrutura, tem que pedir recurso, tem que pedir maquinário, tem que pedir inteligência. Então, isso tudo será conversado. Quem sabe a montagem de um escritório, de um comitê permanente aqui, efetivo, diferente do que aconteceu na época do que a gente fez de lavagem de dinheiro, que mudou o ministro, depois ninguém nunca mais participou deles, que seja algo efetivo e permanente, para que a gente possa diminuir a capacidade bélica, a capacidade financeira dessas organizações criminosas. Que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você asfixiar bélica e financeiramente essas organizações criminosas, e aí sim, todo investimento que o Estado está fazendo, investimento que passa de 16 bilhões de reais por ano, que esse investimento com certeza vai ter mais condição de dar um resultado efetivo. Então eu não entendo, acho até que seria um desrespeito do governador dizer para eles qual instrumento que eles têm que usar, como seria de desrespeito eles de dizer que instrumento que eu tenho que usar aqui. O instrumento é cada governo que define. O papel nosso é pedir ajuda, pedir integração, pedir apoio, e o instrumento quem define é o presidente com seus ministros. Obrigado, governador. Lembrando a todos que nós